meus ouvintes, meus amigos, meus internautas, meus pastores, meus colegas, principalmente o pastor Almir Wagner Pereira Nogueira, um menino que hoje está idoso. Fomos batizados juntos na primeira igreja batista em Pádua. Parceiro, muito obrigado por você existir. Estou lembrando também do pastor Dr. Otoni, lá de Santo Antônio de Pádua. Lembrando também do Fábio, que está deixando a nossa igreja em Maragatu. E nossos familiares também lá da igreja e nossos familiares da primeira igreja. Nós mandamos aqui o nosso abraço. E agora nós queremos falar alguma coisa com respeito do que a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 6. Nós estamos presentes aqui com a minha irmã, esposa Maria Helena. Está também o irmão Júnior aqui, que nos auxilia, ele é o técnico, que nunca nos deixa em falta. E nesta hora, a filha, que também costuma estar presente, está viajando para casa, não deu para chegar. E eu quero falar para vocês prestarem bem atenção, que eu não vou tomar muito tempo de vocês, para poder falar uma coisa importante que a Bíblia tem para falar nesta noite. Primeiro, eu quero agradecer também a vocês por terem a paciência de nos ouvir e ter falado para outros. Entrar no YouTube, lá no YouTube, fica pastor Osmar Pereira, você falando com o colega vai falar com o outro. E a mensagem continua sendo falada e transmitida para as pessoas. João conta um fato, aliás, não é João. Em Romanos, é Paulo que escreve a Romanos, no capítulo 6, verso 1 e 2. Eu vou pedir à irmã Maria Helena para poder fazer a leitura, por favor, Maria. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deus abençoe sua palavra lida nesta hora. A Bíblia está dizendo, como podemos confrontar essa realidade? Se nós somos mortos para o pecado, como é que nós vamos viver nesse pecado morto para que a graça possa ser abundante? De maneira nenhuma. O que é a graça para a pessoa que não conhece o Evangelho? A graça que a pessoa que não conhece o Evangelho é pensando que é ter amigos, ir nas festas, fazer reuniões, etc. Essas coisas são coisas que a Bíblia está falando que é o contrário. Então, se você morreu para essas coisas, como agora você vai poder viver nessas coisas para poder a graça superabundar a sua vida? Será que isto é a realidade? A Bíblia diz que não. De maneira nenhuma. A Bíblia diz, se nós estamos mortos para o pecado, de maneira nenhuma poderemos viver no pecado, uma vez que nós estamos mortos para o pecado. E se nós estamos mortos para o pecado, de maneira nenhuma nós podemos viver no pecado. Claro que o homem é pecador, claro que todos os pecados destruição da glória de Deus, claro que todas as coisas que não são de Deus são chamadas pecado, são contra a verdade de Deus. Mas nós temos que pensar nesta hora, nesse momento que eu quero passar para vocês, nesse minuto que eu quero passar para vocês, é o seguinte. Se você uma vez falou que essas coisas pecaminosas que a Bíblia condena, você não está vivendo mais nessas coisas, você não poderá mais viver nessas coisas, porque para essas coisas você está morto. Agora, o espírito vivifica, mas a carne é fraca. O espírito vivifica. Então, aos Romanos, Paulo diz assim, como é que nós vamos agora fazer um fato desse? Qual a conclusão que nós vamos chegar? Será que nós vamos ter que arranjar amigos, amizades? Vamos dizer assim, vamos fechar uma questão. Será que nós vamos arranjar certa amizade fora da igreja?
achando que nós vamos crescer diante de Deus? Será que nós vamos arranjar amizade fora do comum acordo de Jesus Cristo? Achando que a gente arranjando amigos, nós vamos crescer? Isso está dizendo assim, isso é que a Bíblia está falando. Você vai conseguir graça com essas coisas? Você pode conseguir conhecidos, pode conseguir tudo isso aí. Mas pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é nosso Senhor Jesus Cristo quem dá. Você não consegue graça com amigos, entre aspas. Você só consegue graça diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta hora, o conselho que o pastor está dando é o seguinte. Se você ainda não morreu para aquele pecado, consiga morrer para o pecado e viver para Cristo. O que é viver para Cristo? Tentar fazer coisas boas, tentar pensar em coisas boas, tentar em nunca deixar a igreja de Cristo, tentar em pensar em ler a Bíblia, tentar em seguir os caminhos de realidade que a Bíblia tem a apresentar. Você só vai ter felicidade. Eu falei para uma pessoa semana passada, que ele falou que está dando tudo errado na vida dele. Ele perde tudo, queima geladeira, queima isso, queima aquilo, ele está lutando, etc. Tal, que Deus vai ajudar. Eu falei com ele, olha só, você tem que pedir a Deus para poder Deus tirar de você o devorador. O devorador é que está no seu caminho. Tudo que você ganhar, com o que você pensar, que você vai deixar a igreja, não vai poder ir à igreja para trabalhar, para poder se manter, o devorador vem e destrói. Então a Bíblia diz lá, a Bíblia está escrito na Bíblia lá, que se você trazer todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E depois fazer prova de mim. Se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que ela vos advenha maior abastança. Todas aquelas pessoas que fazem alguma coisa para o caminho de Deus aqui na terra, Deus dá em dobro ele no outro lado. Toda pessoa que procura viver com a vivacidade de Jesus Cristo, Deus dá a vida a ele no outro lado. Quando a Bíblia diz assim, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Por quê? Porque Deus te protegerá. Nenhum mal te acontecerá, porque Deus vai te proteger. E para poder o devorador sair da vida daquele jovem, eu falei com ele, é preciso que você esteja de acordo com Cristo, para poder Cristo dar ordem ao devorador, para o devorador deixar a sua vida, para poder você crescer, multiplicar e subtrair coisas maravilhosas da sua vida. E você, meu amigo, se você está assim, pense, entrega seu caminho a Jesus, entrega sua vida a Jesus Cristo. Pense nas coisas. A Bíblia diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor e faz o bem. Ele concederá o desejo do seu coração. Então, de maneira nenhuma você vai conseguir coisas da graça, tendo amigos, tendo festa, tendo isso, tendo aquilo, indo em todas as festas que você pensa aí, e não pensar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe você, que você possa ter uma noite feliz, uma noite de paz, que Jesus possa ser o seu caminho. Muito obrigado. Está encerrado o nosso trabalho.